Hello, my students! Let's start one more English class. Vamos começar aí mais uma aula de inglês. E hoje, seguindo a nossa série de mulheres incríveis da nossa história, temos a linda Meryl Streep, uma atriz famosa, brilhante, excelente atriz que já está aí nos filmes de Hollywood há muitos anos. E hoje eu trouxe algumas cenas de filmes que ela fez para a gente ver as diferenças de sotaques. Por que eu resolvi trazer isso para nossa aula de hoje? Primeiro, né, a gente seguindo aí a nossa série de mulheres incríveis, ela é uma mulher incrível no cinema. Então, eu trouxe ela. E como ela tem muitos filmes, ela fez muitos personagens de nacionalidades diferentes, ela precisou trabalhar muito a questão dos sotaques. Então, ela fala de forma diferente em vários filmes. Então, eu deixei aqui alguns trechinhos para a gente ver a diferença aí desses sotaques, tá? E por que é importante a gente ver as diferenças? Como eu sempre falo para os meus alunos Be Ready, é importante que a gente estude, pratique, né? Nos nossos exercícios de compreensão auditiva, a gente pratique diferentes pessoas falando inglês. Então, a gente precisa estudar e ouvir muito pessoas de sotaques diferentes, falando de formas diferentes, pronunciando de diferentes formas, pessoas que falam inglês de forma nativa, pessoas que falam inglês, mas são de outros países que não falam inglês de forma nativa. Então, outros brasileiros falando inglês, americanos, britânicos, italianos, franceses, japoneses. É importante que a gente escute essas diferenças na pronúncia e nos sotaques para a gente realmente ficar fluente em inglês. Porque toda vez que a gente vai conversar com alguém, a gente controla o que a gente fala. Então, o que a gente fala é o menos importante na conversa, porque você vai pensar o que você vai falar antes, você vai escolher o vocabulário que você vai usar, você vai escolher o jeito de falar. Isso aí é seu. Você praticou uma vez, acabou, você vai ter isso sempre. Mas, na hora de ouvir, você não escolhe o que a outra pessoa fala para você. Então, é sempre imprevisível. Você não sabe que vocabulário que a pessoa usa, se ela vai usar sinônimos, se ela fala de uma maneira X ou Y, qual que é o sotaque dela, isso tudo vai influenciar na conversa. Então, para você realmente ser fluente em inglês, você precisa treinar muito bem o seu ouvido, muito mais do que a sua fala. A sua fala vai ficar boa a partir do momento que você treina bastante a sua compreensão auditiva. E os seus diálogos, as suas conversas com qualquer pessoa ao redor do mundo vão ficar boas, as conversas vão ser boas se você treinar também a sua compreensão auditiva. Não adianta nada você saber falar e na hora que você for conversar com alguém, você não compreender nada do que ela for dizer. Então, você precisa praticar bastante isso. Mas, teacher, eu preciso treinar a minha pronúncia, eu tenho que adequar o meu sotaque, eu tenho que perder o meu sotaque de brasileiro? Não, você não precisa fazer nada disso. E eu vou explicar o porquê disso. Mas primeiro, eu quero que você veja, escute aí umas diferenças de sotaques que a Meryl Streep precisou fazer em diferentes filmes, ok? So, let's listen some parts of her films. Vamos ver aí algumas partes pequenininhas de alguns dos filmes que ela fez. Let's listen. You should have done that yesterday. Wanted to look nice for Jack. Well, get yourself ready. You want the whole place laughing at us? I've only to put on a skirt. Well, do so, please, and do something with your hair as well. Where's Rose? We're feeding the chickens. Oh, I suppose she looks like a mad woman as well. And you've gone through all your money. You're off seducing the servant girls. We're a pair, you and I mean, at least we're friends. We might be all right, and if we weren't, at least we'd have been somewhere. Was it spontaneous? What? His nosebleed? What else would it be? Self-induced?
You mean you think he might have intentionally given himself a nosebleed? Exactly. No, he's not. He's at a church convention in Townsville. They never. Oh, that's a load of Aussie bulldust. They're playing games with you. They told me to go up to his room. They looked at me. They smiled. I insisted he be sent for. You gotta be grateful for everything that happens to you because that's what got you here, you know? And if you hadn't gone through all the things that you went through, why, you know, you wouldn't have wound up where you are now. So, I don't know. Disappointment doesn't get you anywhere. When I was little girl, my father typed and I go to sleep to that sound. It will make me feel, how do you say that? Secure. Go that way and come to Carter's and turn left. To Cutter's. Carter's a farm. Small house close to the road. Big, mean yellow dog. You have been searching for me, haven't you, David? My whole life. And what, after all this time, have you come to ask me? That's it, guys. Então, essas são algumas cenas, né? Trechinhos, só pra gente conseguir perceber a diferença dos sotaques. Então, aqui a gente viu nacionalidades diferentes, né? Ela estava representando personagens de nacionalidades diferentes e fazendo um trabalho belíssimo, como sempre, né? Que ela é uma excelente atriz. Então, a gente consegue perceber que, sim, é possível a gente treinar sotaque? Sim. Então, é possível a gente perder um sotaque de brasileiro e passar a ter um sotaque de um americano? A ter sotaque britânico? É possível? Sim, é totalmente possível. Mas é necessário fazer isso? Não. A não ser que você seja ator ou atriz, como a Meryl Streep, vai ser necessário você fazer esse trabalho de perder o seu sotaque ou adquirir um sotaque diferente para um trabalho, para um personagem, tá? Mas se não for essa a sua necessidade profissional, é bobagem você perder tempo, gastar energia fazendo isso. Não é isso que vai te levar à fluência no inglês. De forma alguma. Você perder seu sotaque de brasileiro, que eu tô falando aqui sotaque de brasileiro, mas a gente tem diferentes sotaques, né? No meu caso, meu sotaque é mineiro. E o seu? Ah, a gente pode ter, tem alunos aqui, né? Do Nordeste, do Sul do país. Então, de diferentes cidades, mesmo aqui de Minas, mas de cidades diferentes daqui eu moro. Enfim, a gente tem diferentes sotaques. E você perder o seu, fazer esse trabalho, porque é possível, mas não é fácil. Atores ficam dias, meses trabalhando para um personagem, para poder atuar em um filme, uma série, uma novela, uma peça de teatro, para poder se caracterizar daquele personagem. Então, o sotaque faz parte disso, por isso eles fazem esse trabalho. Se você não trabalha dessa forma, não é necessário e isso não vai te levar à fluência. Você vai perder tempo à toa, tá? Então, não tem problema algum você ser um brasileiro que fala inglês. Se você fala inglês bem, ótimo, não importa o seu sotaque. Mesmo porque, se você falar assim, teacher, eu gostaria de ter sotaque americano. Ok, mas você quer ter um sotaque americano de qual região? Inclusive, é o que eu vou voltar aqui esse vídeo e vou mostrar para vocês. Porque tem sotaque de cidades diferentes, estados diferentes. Os Estados Unidos é um país gigantesco, igual o Brasil. Então, cada estado, cada região tem suas gírias, seus regionalismos, o seu sotaque, o seu jeito de falar, a sua cultura. Isso tudo influencia na forma que a pessoa fala. Então, para você trabalhar isso, demora muito. E para que você vai fazer isso? Você vai escolher falar igual um americano de um estado X? Mas se você for visitar um outro estado?
as pessoas vão perceber que você não tem o sotaque de lá do mesmo jeito, entende? E a gente tem vários países que falam inglês como idioma nativo. Então, a gente tem os Estados Unidos, o Canadá, a Inglaterra, a Austrália. Então, dentro de cada um desses países tem várias regiões, estados, inúmeras cidades e cada lugar tem o seu jeito. Além de a gente falar de sotaque, de região, de estado ou de cidade, cada pessoa tem uma forma de falar. Isso também influencia, né? Então, não é porque eu sou mineira que eu falo igual a todos os mineiros e vice-versa. Então, cada pessoa é única, o seu sotaque é único e ele é importante para você. Então, fique pensando em tirar o seu sotaque para aí sim ser fluente em inglês. Uma coisa não depende da outra e você vai gastar tempo, energia à toa, eu te garanto, tá? Eu vou voltar o vídeo aqui pra gente ver, né, escutar aqui de novo os sotaques que a Meryl Streep faz nessas cenas aqui, e aí a gente vai entender melhor cada situação. Tem duas cenas que é dos Estados Unidos e são de regiões diferentes, então, consequentemente, tem sotaque diferente. Let's listen again. You should have done that yesterday. Wanted to look nice for Jack. Well, get yourself ready. You want the whole place laughing at us. I've only to put on a skirt. Well, do so, please, and do something with your hair as well. Where's Rose? She's feeding the chickens. Oh, I suppose she looks like a mad woman as well. Então, essa primeira cena, ela fala com sotaque irlandês, Irish, irlandês. Vamos ver essa segunda. You've gone through all your money. You're off seducing the servant girls. We're a pair, you and I mean, at least we're friends. We might be all right, and if we weren't, it should have been somewhere. Was it spontaneous? Segunda cena, Danish, dinamarquês. Então, olha, já é um outro país diferente. Outra coisa que a gente observa aqui entre as cenas, além de serem nacionalidades diferentes, né, a cena se passar em países, em locais diferentes, as cenas também se passam em momentos históricos diferentes. Então, pela roupa, pelo traje, a gente consegue perceber que tem cenas, então provavelmente os filmes, né, que ela estava atuando aqui, são histórias mais antigas, histórias mais recentes, e isso também influencia, né? As pessoas de 1890 aqui no Brasil não falavam da mesma forma que nós falamos hoje, e isso acontece em outros lugares também. Let's see the next scene. What? His nosebleed? What else would it be? Self-induced. You mean you think he might have intentionally given himself a nosebleed? Exactly. This third scene, essa terceira cena, aqui mostrou pra gente que é do Bronx. O que é o Bronx? É uma região da cidade, lá de Nova York, New York. Então, é considerado um condado, né? As divisões territoriais é um pouquinho diferente lá nos Estados Unidos. É considerado um condado de New York. E é uma região que as pessoas atualmente falam que tem, tem periferia no local, as pessoas falam muita gíria, é um inglês mais quebrado, digamos assim, né? É uma forma de falar que é mais coloquial, bem informal. Só que aqui é o Bronx de anos atrás, não é atual. Então tem essa diferença aí também. Let's continue. No, he's not. He's at a church convention in Townsville. They never. Oh, that's a load of Aussie bulldust. They're playing games with you. They told Essa outra cena, ela tá falando com sotaque australiano. É bem diferente, gente. É bem diferente uma da outra. A aula vai ficar gravada aqui e eu vou deixar um outro vídeo com outras cenas para vocês escutarem melhor e conseguirem perceber essa diferença. Tem cena que é sutil, né? Vai ter sotaque, às vezes que a gente vai ouvir num filme, numa série, que é mais sutil. Mas aqui, mesmo ela
sendo uma atriz, ser um filme que está sendo produzido todo em inglês, a questão do sotaque é muito presente. E ela fez isso muito brilhante mesmo. É uma forma muito caricata, digamos assim, né? Dá para perceber tranquilamente a diferença dos sotaques entre uma cena e outra. Let's continue. They told me to go up to his room. They looked at me. I smiled. I insisted he be sent for. You gotta be great. British, sotaque britânico, geralmente em algumas regiões do Reino Unido, é um sotaque muito carregado. E eu acho, particularmente, eu acho muito bonito. Mas como eu morei nos Estados Unidos e a minha linha de estudo sempre foi o inglês norte-americano, e eu sempre escutei mais música, filmes, séries dos Estados Unidos, o jeito de falar tende mais a ser norte-americano, mas eu acho o sotaque britânico lindíssimo, mas dependendo da região e dependendo de se é um filme mais antigo, é muito mais difícil de escutar a pronúncia, porque é completamente diferente. Às vezes a gente escuta duas pessoas, né? Uma dos Estados Unidos, uma do Reino Unido, falando a mesma palavra e parece uma palavra completamente diferente da outra. Então é muito interessante isso. No geral, uma conversa corrida, uma história, um filme, a gente consegue compreender, claro, mas se a gente for pegar palavra a palavra, a gente consegue ver essa diferença gritante. É muito bacana ter essa diferença e perceber isso aí. Let's continue. Grateful for everything that happens to you because that's what got you here, you know? And if you hadn't gone through all the things that you went through, why, you know, you wouldn't have wound up where you are now. So, I don't know. Disappointment doesn't get you anywhere. When I was little girl. Essa outra cena tava aqui, né? Upper Midwest. É a região também dos Estados Unidos, tá? Então é a região meio oeste. Ali é uma região mais central dos Estados Unidos e é uma região mais interiorana, tá? Então é onde tem aqueles sotaques mais de interior. Então a gente consegue perceber isso nessa cena também. Let's see this another one. When I was little girl, my father typed and I go to sleep to that sound. It will make me feel, how do you say that? Secure. Go Polish, polonês. that way and come to Carter's and turn left. To Cutters. Carter's a farm. Small house close to the road. Big mean yellow dog. You have been searching. Italiano, então é um sotaque bem característico também. Para quem não sabe, eu falo italiano também, estudei, tive o prazer de estudar italiano. É um idioma lindíssimo e é exatamente esse sotaque mesmo. E tá bem característico e é bem diferente da gente escutar quem mora nos Estados Unidos, quem mora na Itália, quem mora na França, falando inglês. E por último, esse aí que eu achei mais interessante para colocar aqui para nossa aula. You have been searching for me, haven't you, David? My whole life. And what, after all this time, have you come to ask me? He's me pa. Então, por último, tivemos ela como um robô androide. Então, uma voz de androide, uma voz mais mecanizada, mas a gente consegue perceber que é um sotaque limpo, né? É uma forma muito mais tranquila de compreender, porque é como se não tivesse sotaque, né? Então tá mais tranquilo da gente entender. É claro que aqui foi só um trechinho da cena, mas eu deixei aqui os nomes dos filmes enquanto estava passando aí, coloquei os nomes dos filmes para que você possa assistir o filme se você ficar curioso, se interessar, quiser aí perceber sotaques diferentes, você já tem aí nomes de filmes
para poder treinar isso, para você treinar sua compreensão auditiva. Então, tem filme aqui que se passa na Polônia, que se passa na Itália, que se passa na Austrália, e aí você pode treinar a sua compreensão auditiva para, e sim, chegar na fluência no inglês. Esse é o passo mais importante para a gente ser fluente em inglês, é a prática da nossa compreensão auditiva. Não tem jeito de fugir disso. Afinal de contas, a gente não vai conversar sozinho, né? A gente vai conversar com outras pessoas e a conversa é sempre um fala, o outro escuta e vice-versa. Então, a gente vai ter que escutar várias pessoas diferentes falando. Para você falar, é só você falar, né? Você é uma pessoa só. Então, é um ponto que você tem que praticar. Agora, escutar. Você vai escutar diferentes pessoas. Você pode ter a oportunidade de escutar diferentes nacionalidades. Como eu tive o prazer de trabalhar na Disney, eu recebi e atendi diferentes pessoas de diferentes nacionalidades, né? De todos os continentes. Eu consegui conversar, tive a oportunidade de conversar. E realmente, o que faz a diferença no nosso inglês é a base na compreensão auditiva e a prática diária. Então, tá aí as sugestões de filmes para que você pratique a sua compreensão auditiva com diferentes sotaques. É claro que tem outros. Se você souber de outros filmes, quiser indicar, deixa aqui nos comentários para a gente fazendo essa troca aí. Então, se tiver filmes aí que se passa em outros países, em outras épocas, deixa aqui nos comentários para a gente poder trocar aí. Aqui são sugestões de filmes da Meryl Streep, porque ela é uma atriz fantástica e tem vários filmes dela fazendo esse trabalho aí com sotaques diferentes, personagens de nacionalidades diferentes, que é algo que nos ajuda muito a estudar e praticar o inglês, certo? Eu falei sobre a questão de ser ator ou atriz, que são pessoas que precisam trabalhar essa questão do sotaque. Nós temos também comunicadores, né? Pessoas aí que estão no jornalismo, por exemplo, seja jornal de TV, de rádio, podcast, YouTube, enfim, jornalistas em situações mais formais, em trabalhos que exigem uma formalidade maior, precisa também fazer esse trabalho oral. Então, é uma questão mais de trabalhar a voz, né? De fazer ter uma oratória boa, uma oralidade boa para conseguir passar informação. Então, geralmente, repórteres, jornalistas que trabalham em rede nacional, fazendo reportagens, jornais nacionais, eles fazem esse trabalho, né? Por exemplo, aí o William Bonner, que está na frente de um dos jornais mais assistidos do nosso país, já está na frente desse jornal há muitos anos. Ele não tem sotaque específico de onde ele nasceu. Então, ele é como se tivesse um sotaque neutro. Então, é como se parecido aqui com a Android que a gente viu aqui no filme, né? No trecho aqui do filme. Então, eles fazem um trabalho mais de neutralizar o sotaque. Os atores fazem trabalho de adquirir um sotaque diferente para cada personagem. Então, vai depender de cada trabalho que eles forem fazer. Mas, de qualquer forma, ambas profissões fazem trabalho aí com sotaque pela necessidade da profissão. Se não é necessário na sua profissão, pode ficar despreocupado, despreocupada, tirar essa neura aí da sua cabeça e seguir seus estudos de inglês sem se preocupar com seu sotaque, tá? Não fique preocupado com isso. O importante é você falar bem. E o falar bem não está ligado ao seu sotaque. Está ligado à sua forma de expressar, se você se expressa bem, a velocidade com que você fala para o outro entender, se você utiliza os gestos, a linguagem corporal e facial corretamente. Então, tem outras questões aí que vão te ajudar a se comunicar bem. E o sotaque é irrelevante. Então, pode ficar aí totalmente despreocupado ou despreocupada, tá certo? Eu vou deixar aqui no nosso final da nossa aula mais alguns trechinhos de cenas da Meryl Streep falando nacionalidades diferentes para que você consiga aí estudar e praticar cada vez mais. Ups!
começou aí sem autorização. Calm down! Então eu vou deixar para que você escute, preste atenção aí nessas pronúncias e não esqueça, claro, de deixar o seu like aqui para a aula da Teacher. Thumbs up! Deixa um joinha aí para a aula da Teacher, comente se você gostou dessa aula. Que outras personalidades que a gente pode trazer para nossas aulas futuras, para nos ajudar a praticar cada vez mais inglês. E se você tem sugestão de filme, de série, que se passam em diferentes países, em diferentes momentos da história, deixa aqui também para a gente ir trocando informação sobre isso, para que a gente pratique inglês com filmes e séries, que é uma ótima prática de inglês, inclusive para praticar nossa compreensão auditiva. Ok? So, I hope you enjoyed the class. Espero que você tenha gostado da aula. E vamos ver aí no final, agora, mais uns trechinhos de cenas da nossa brilhante Meryl Streep. And I see you next class, ok? Te vejo na nossa próxima aula. So, let's see a little bit more Meryl Streep. But you can always put it together. Mark my words. Yes. Ballpoints, make them press down. When they press down, they write like monkeys. I don't allow them ballpoint pens. And yet here one is. I'm born in Italy. He teach me German, French, Russian, Hungarian, the Slavic languages. He was in the hospital with Mama. She's having her tubes tied after Johnny was born. Thank you. Dingo took the baby! You can drink it. The dingo took my baby! What? Oh, and I better not forget the cigarettes, or a certain sister of mine will not speak to me for a week. Maggie enjoys her wild woodbine, does she not? She does indeed. She does indeed, but God forgive me, I do not think it's a nice habit in a woman. What, pray, is the sin in that? Yeah, it looked like something that the scares the birds. You know, what is that? Scarecrow. I had scurbut. Missy, get away from her and sit down. I am a righteous bitch, aren't I? His heart is as big as a hair. I was lying where the water had run down his body, and I found that intensely erotic. Darling, how can I stay here without you? If I'd done it, why invent such an unbelievable story about a dingo? When you are lonely, we can bring back other people from your time in the past. Look at this. I see many, many women in your life. Many beautiful women who adore you and who make all that love with you. He's the best ever was, and I loves him because he's me pal, he's me pal. I'm Julia Child. Bon appetit.